O Zaidan quer falar sobre a história do Marco Sintra aqui, história da CPMF. Fala, Também Zaidan. sobre essa. São tantas histórias, né? Bom dia, Zaidan. São muitas histórias, né? Mas falando em história, acho que antes das guerras napoleônicas, todo mundo já sabia que o Marco Sintra era o defensor lá do Imposto Único, né? Então, quando você leva o Marco Sintra para um cargo, você sabe o que ele pensa. Definitivamente, ninguém se surpreende, né? Ele se tornou uma figura pública e candidatou-se, inclusive, com essa bandeira, né? O cara do Imposto Único e tal. Bom, mas ele não é o ministro da Fazenda, então ele estava subordinado ao ministro da Fazenda e, portanto, por analogia, ao presidente da República. Agora, que o Marco Sintra sempre defendeu isso, quando você o coloca à frente de um projeto de reforma tributária, é óbvio que ele vai defender esse ponto de vista, né? Mas ele em nenhum momento teve ou reivindicou o poder para ter de impor isso, né? Ele poderia propor, que é o que ele fez. Agora, a Thaís citou há pouco um ponto que é o ponto central. Quem defendeu esse imposto sobre transações financeiras nos últimos dias foi o senhor Paulo Guedes, publicamente. Não é que, olha, o Paulo Guedes falou com um amigo do tio, não. Paulo Guedes publicamente falou isso. Ele defendeu esse troço, não é? E quanto ao Jair Bolsonaro, é claro que ele não gosta da ideia, até porque sabe que ela é impopular. Irremediavelmente impopular, hein? Irremediavelmente impopular. E mais, o Marcelo Silva, lá, que é o adjunto, não é, do Sintra, o que ele disse? Ele foi sincero, ele falou, olha, quando a gente fala em desonerar folha de pagamento, alguém vai pagar por isso. Não se trata de redução de carga tributária. E ele disse o seguinte, esse custo, esse ônus, será repassado para toda a sociedade. Essa foi a frase dele. E é isso mesmo. Né? Você diminuiria ali, mas repassaria o custo para toda a sociedade, correto? Então você tiraria um custo das empresas e passaria para todo mundo, inclusive para os trabalhadores daquela Mesma empresa. coisa quando você dá gratuidade no transporte público. Alguém paga. Alguém está pagando. É a velha frase do almoço grátis, né? do Friedman. Mas o interessante dessa história é que, ao dizer que o cara está fora porque defendeu essa nova CPMF, né? Isso é uma contradição óbvia. Os fatos desmentem isso, porque o ministro da Fazenda vinha defendendo publicamente esse imposto, que seria uma tragédia. Seria uma tragédia. Ser desonesto, né, Zaidan? Claro. Agora, é gozado o seguinte, nesse deserto de ideias, o Paulo Guedes é taxado, rotulado como um liberal, né? O cara da escola de Chicago. Então, de fato, ele tem algumas ideias liberais. Mas o liberalismo é muito além. Eu fico imaginando a reação do Adam Smith a um imposto como esse. Porque é o oposto do que ele pensava. Paga quem usa. Exato. Não todo mundo. Não é? Essa era a ideia dele. Por isso ele defendeu o pedágio lá no final do século XVIII. Paga quem usa. Paga quem usa e paga quem gera riqueza, né? Exato. Isso não gera riqueza. Isso não gera riqueza. Pelo contrário, você está tributando em cima de uma riqueza que já foi tributada. Não é? Então, provavelmente, eles acharam que os caras atravessaram a linha, que começaram a divulgar coisas. Isso irritou todo mundo. Agora, não digam que o cara foi demitido por defender esse imposto. Porque quem tem defendido esse imposto publicamente é o senhor Paulo Guedes. Eu acho que ele também tem um perfil que talvez não agradasse o presidente da República, né? Ele fala demais o tempo todo. Ele falou, por exemplo, sobre a ideia de taxar as igrejas. Vocês se lembram dessa ideia? Sim. Ele causou um problema enorme para o presidente da República, que tem como uma base sólida de sustentação política, inclusive, igrejas que não pagam imposto, Claro. que recolhem dízimo em máquina de cartão de débito e crédito, e criou um mal-estar tremendo para o governo naquele momento. Então, é claro, eu acho que, eu concordo, ele foi oferecido como boi de piranha nessa história, porque não dá para negar, por exemplo, a entrevista do Valor na segunda-feira. Você tem um ministro na capa do Valor Econômico na segunda-feira dizendo, Falando com esse sobre imposto, eu quero arrecadar 150 bi. Aí vem um assessor dele na terça, defende o imposto, é demitido porque defendeu o imposto que já tinha uma projeção de arrecadação dada pelo ministro. É óbvio. Foi gota Agora, d'água? Então, Foi gota d'água. o que eu concluo, que o presidente que está cheio de gás, né, por causa da cirurgia, ele não leu o Valor de segunda-feira. Só pode ser isso, porque Não, e aquele foi um negócio. absurdo Não, mas você sabe, ontem a Zé, que demissão. ele chegou a dizer o seguinte: quando o Paulo Guedes começou a defender o imposto, o Bolsonaro, que se dizia radicalmente contrário, falou: eu vou falar para ele que tem que ter uma compensação.
senão ele vai tomar pau até de mim. Ele não falou isso? Falou. Senão ele vai tomar pau até de mim. Mostra que sabia. Mostra que sabia. Então, eu acho que o Marco Sintra, ele, por mais uma Gota oportunidade, d'água. queimou a largada. Tá bom, entendeu? mas ele então, queimou de novo a mas largada. até pelos sinais que o poder público deve dar para a sociedade, até pela segurança, estabilidade, olha, o que nós pensamos é isso, não é? Quando você diz que demitiu o cara por causa da ideia, isso é falso. Então desonesto. digo, ó, esse cara eu não vou com a cara dele, ele fala demais, mas aí ele é aí inconveniente, não sei o quê. Ou então demita e fala assim, não, foi uma decisão aqui por outras razões, não tem nada a ver com essa ideia. Essa ideia está sendo debatida Mas a gente, dentro do a gente sabe Ministério. hoje por que o presidente da República demitiu o Gustavo Bebiano? Não sabe. A gente sabe por que o governo... Sim, porque ele entrou em choque com o filho dele. Isso nunca foi dito. Não, mas Né? mas Sim, é sabe, como a gente É imagina... que dessa vez o Bolsonaro falou claramente, né? Por causa da Por que demitiram o CPMF general e tal. Santos Cruz? também por embates com o filho Então, dele, mas lá não- com o Olavo. Mas sempre tem uma versão Exato. externa. E é Exato, natural. mas Não quando só você nesse fala de governo, uma- qualquer governo... Mas, né? Rafael, o Bebiano sair, o Santos Cruz sair, você pode falar, pô, que troço instável, é uma coisa. Agora, quando você diz que uma proposta de reforma tributária é a causa da demissão de um cara, sendo que o seu ministro da Fazenda, que foi quem oficialmente demitiu o secretário, defende essa mesma proposta, pô, isso é um circo. Agora, você tocou aí na questão da reforma tributária. O que esse episódio deixa claro é que, apesar da agenda positiva, falada, repetida e propagada pelo ministro Paulo Guedes, a gente sabe que tem uma agenda positiva aí, principalmente na área da infraestrutura. Do ponto de vista fiscal, não tem, não. Tanto não tem que crescer o debate sobre o teto de gastos e o Paulo Guedes assumiu a questão da CPMF. Não existe proposta de ajuste fiscal na agenda do Paulo Guedes. Essa agenda, essa proposta está com o Congresso Nacional, que assim como fez com a reforma da Previdência, vai assumir de vez o protagonismo. O Rodrigo Maia tem feito assim um veja bem, para dizer, olha, o governo tem que mandar a proposta dele, olha, governo, mande a sua e tal. Mas não vai dar tempo, né? A Câmara está com sede para tocar esse projeto, a proposta está para ser aprovada na comissão já nas próximas semanas, se é que o calendário vai ser seguido. Então, mais uma vez, o Congresso vai assumir esse protagonismo e o Paulo Guedes fica no vazio ali do debate sobre o ajuste fiscal. É, porque todos Pois nós... é, e eles são conhecidos já há muito tempo. O Marco Sintra foi candidato a prefeito, se não me falha a memória, em 2000. E o Marco Sintra, o Paulo Guedes era o seu assessor para assuntos econômicos. Eles estavam apesar juntos de na ele ser um campanha do economista. AFIF, né, Zé Paulo? Em Também, 89. O Paulo Guedes era coordenador econômico da campanha do AFIF e o Marco Sintra também era integrante da equipe econômica do então candidato AFIF que concorreu pelo PL naquela eleição. AFIF de que tá lá. 1989. Não deve ter sido fácil para o Paulo agora o Guedes AFIF tá demitir lá, como um velho lembrou o companheiro. Zaidan. Né? Inclusive o AFIF foi enviado agora pelo Paulo Guedes para discutir com os clubes de futebol essa história de clube poder virar empresa e tal. Mas só uma coisa, todos nós gostaríamos muito, e todos, inclusive o Paulo Guedes, o Bolsonaro e tal, que houvesse uma redução da carga tributária. Né? Pô, o melhor dos mundos. Imposto é uma coisa inconveniente. Mas todo mundo sabe que é inviável. Né? Você tem um Estado quebrado. Aliás, a União e os entes federativos. A gente falava aqui ontem da situação de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, enfim, Rio de Janeiro. Agora, por que o Estado está quebrado? Você tem uma Constituição que produziu N gastos, né, sem garantir receita. Direitos, muitos direitos. Exato, e sem garantir receita. Privilégios. E desde 88, qual tem sido a saída dos diversos governos? Aumentar a carga tributária. Aumentar imposto. É porque eu faço, né, Subimposto. Zé? Aí é fácil. É fácil? Aí eu- É fácil. Agora, há o aspecto moral. É por isso que o Rafael falava, eu estava ouvindo o Rafael falando sobre essa história aí do fundo Tribunal de eleitoral. do fundo eleitoral. Né? Isso é indecente, cara. Isso é indecente. E os caras querem aumentar. Eles não querem aumentar um pouquinho, não. Querem dobrar o negócio. Não é? Dinheiro público e mais. Porque todo dia tem uma reforma eleitoral, né? Na mais recente, no puxadinho recente, o que eles enfiaram ali? A possibilidade de o dinheiro do fundo partidário ser usado para pagar advogado. Sim. Ou seja, o cara pode ser inocente, isso é outra coisa, Até mas pra imagina o comprar sujeito. imóvel. Imagina o sujeito que roubou o dinheiro público, ele roubou o dinheiro público, né? Aí ele descobre-se o negócio, ele é indiciado, vira réu, etc. E dinheiro público
vai ser usado para pagar o advogado dele. Absurdo, né? Não é? Absurdo. Agora, a gente fica muito de olho no legislativo, no executivo, tem de ficar mesmo. E no judiciário, às vezes, alguns absurdos passam batidos, né? O pleno do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é formado por 33 integrantes, aprovou ontem, quarta-feira, hoje é quinta? Ontem. A criação do 6º Tribunal Regional Federal do país, em Belo Horizonte. Para que a criação seja concretizada, os deputados e senadores ainda precisam discutir e aprovar essa proposta. Depois, a sanção do presidente da República. Nós temos atualmente 5 TRFs que representam a segunda instância da Justiça Federal e são divididos por regiões. Pela proposta, Minas Gerais, que representa cerca de 40% dos processos da primeira região, terá um tribunal próprio de segunda instância, que será o TRF-6. O presidente do STJ disse que não haverá nenhum custo com a existência desse TRF-6. Tá bom, velho. O novo tribunal, segundo Noronha, vai aproveitar a atual estrutura e os servidores da Justiça Federal de Minas. Então chegamos à conclusão que está sobrando servidor e juiz federal na Justiça Federal de Minas. Porque você pode criar um novo TRF, usar o que já tem e vai conseguir continuar fazendo funcionar a Justiça Federal e colocar de pé o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Alguma coisa tá errada, né? Alguma Rafael? coisa tá errada. Ou tá sobrando em um lugar, Primeiro tá ou errado vai ter de contratar para outro. Primeiro tá errado, Rafael, na nomenclatura. Sabe por que nós temos 5? Primeiro que a organização foi feita errada, mas a justificativa para ter 5 é porque nós temos 5 regiões no Brasil. Sim. Certo? Sim. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, por isso, na organização da justiça, a gente aprende isso na faculdade. Por que os tribunais, a Justiça Federal é organizada dessa forma? Aí resolveram mudar, porque o de São Paulo junto com o do Mato Grosso. Bom, mas ficou Mas eu assim. acho que Minas merece ter mesmo, viu? Então estão criando uma 6ª região no Brasil, porque o tribunal, a nomenclatura tem essa justificativa que eu estou trazendo para você. Afinal de contas, é o presidente do segundo, STJ terceiro estado em população, né? O presidente do STJ disse que os salários já estão previstos no orçamento dos juízes desses cargos vagos e serão transformados em cargos de desembargadores. O Poder Judiciário de Minas Gerais tem um orçamento anual de 12 bilhões, ou melhor, da Justiça Federal de Minas, 12 bilhões de reais. Esse orçamento será mantido e será repartido agora, não necessariamente em partes iguais, entre a Justiça Federal e o TRF da 6ª Região. Serão 54, além da criação desse novo tribunal, lá de Minas Gerais, do TRF-6, o STJ também aprovou novas vagas de desembargadores para todos os outros TRFs. 3 na primeira região, 8 na segunda, 4 na terceira, 12 na quarta e 9 na quinta. Em todos os casos, serão convertidos cargos de juízes que estão vagos para funções de desembargador com salários maiores. Mas é só uma coisa antes que a Maju nos mande todos para a barra dos tribunais, mas é o seguinte, ó, o TSE, na minha opinião, não deveria nem existir. Também acho. Não é? Você não tem de ter uma justiça eleitoral, você tem de ter a justiça e, claro, você pode ter uma comissão eleitoral para organizar eleições. A época da eleição. Completamente independente e tal. O tribunal não faz sentido. Aliás, agora piorou, porque jogaram para os tribunais a questão lá da lavagem de dinheiro. E a sede do TSE é uma das coisas mais 300 suntuosas e milhões de reais. absurdas da história desse 7 país. caras se aqui. reunirem lá alguns dias no mês. Eventualmente, a cada 2 anos ali. Qualquer faraó Mas ficaria ninguém entra nesses embasbacado. assuntos, né, o Zaidan? Você está falando aí da justiça eleitoral, que é uma jabuticaba. Mas nós temos aí a justiça militar, que é outra, a justiça do trabalho, né? São Por que 4. não uma justiça só? Tribunais de 4. contas. As justiças especializadas são 4. Trabalho, eleitoral, militar e desportiva. Só no Brasil nós temos essas justiças especiais, porque os juízes são todos federais, né, e que tratam desses assuntos. E na eleitoral um pouco da estadual, mas são juízes federais. Sim. Então, eles, na maior parte do tempo, eles atuam na Justiça Federal. São chamados a cada 2 anos para atuar na Justiça Eleitoral. O problema é a estrutura e Claro. o custo dessa Lógico. estrutura. É porque eles não se contentam com pouco, Não, né? não. É uma coisa... Não, vai ter justiça eleitoral. Tá bom. Então, vamos o seguinte, vamos alugar ali. Não. A gente se reúne aqui no meu gabinete, no Supremo mesmo, Ah. eu chamo aqui, abro uma porta a mais e a gente conversa, não tem essa. Não. É, motorista, Precisamos de um palácio. é. O Brasil é o país dos reizinhos. Né? Todo prefeito tem um palácio, o governador tem um palácio,
Palácio de Inverno, Palácio de Verão. O primeiro-ministro da Inglaterra, que mora no Downing Street Downing 10 Street lá, 10. é uma casa. Até porque ele é visto como funcionário público. Aliás, pode cair a qualquer momento, como o Boris Johnson sabe bem disso. Agora, aqui não. São reizinhos. Todo mundo é reizinho, todo mundo tem um palácio, uma estrutura gigantesca, toda uma corte ao seu redor, não é?